Olha só, meu nome é Benjamin Horta, eu trabalho já há uma década com prevenção ao bullying e, na verdade, o nosso trabalho ele começou, na verdade, a minha ideia sobre prevenção ao bullying começou no Reino Unido. Então, eu morei durante 4 anos no sul da Inglaterra, bem longe de Londres, na verdade, não tem nada a ver com Londres, né? Então, para quem está pensando aí, imaginando eu em Londres, na verdade, estava no meio da cidade bem do interior, assim. Mas eu trabalhava com crianças e adolescentes lá. E no meio desse trabalho, o tema bullying começou a aparecer com certa frequência. Então, eles me procuravam, me contavam, pediam ajuda, e às vezes porque sofriam, e às vezes até porque praticavam também. E eu acho que uma das intenções dessa conversa hoje é desconstruir ou desmistificar algumas ideias que a gente tem sobre bullying, que são muito equivocadas. Muita gente que sofre pede ajuda, mas quem pratica também precisa de ajuda. Às vezes eu não pratico diretamente, mas às vezes eu apoio o agressor quando o bullying está acontecendo, eu dou risada, eu participo indiretamente daquilo. Eu também estou praticando bullying? Então tem várias perguntas relacionadas a isso que são importantes. Mas assim, desde que a gente começou o nosso trabalho, desses anos para cá, a gente tem visitado dezenas de escolas e feito vários trabalhos relacionados a isso, mas eu sempre aprendi que quanto mais eu trabalho com bullying, mais eu aprendo sobre bullying. E mais eu entendo que esse comportamento está relacionado a várias outras coisas. Tá? Então, assim, eu sei que todo mundo já ouviu a palavra em algum momento. Desses anos também para cá, eu desenvolvi alguns livros, escrevi alguns livros, que nas escolas a gente procura levar esse conhecimento a respeito do que é, do que não é, e do que fazer a respeito disso, de como lidar com essa questão do bullying. E eu tenho notado também que muitas vezes as nossas escolas fazem algumas coisas meio pontuais, assim, né? Sei lá, tem uma palestra, ou o professor vai falar alguma coisa. Mas para a gente combater e prevenir o bullying, a gente precisa de uma postura constante. Para vocês terem uma ideia, tem uma lei no Brasil, que ela é a lei número 13.185, e ela chama o bullying de intimidação sistemática. Isso quer dizer que alguém está sendo sistematicamente, frequentemente intimidado. E a nossa postura, a nossa resposta ao bullying, ela precisa ser também sistemática. E eu tenho também ouvido de muitas pessoas, inclusive do pastor Rafael, como nós, por sermos cristãos e nos posicionarmos a respeito de algumas coisas que o mundo tem muitas vezes levantado como bandeiras, nós, às vezes, como cristãos, temos pago um preço alto em relação a isso. Não é verdade? Então, hoje eu quero conversar e fortalecer vocês, e encorajar vocês, e dar algumas dicas bem práticas sobre como a gente vai aprender a lidar de forma mais eficaz com esse comportamento bullying. Para começar, eu queria sortear, só para quebrar um gelo assim, eu queria sortear alguns materiais que a gente trouxe aqui. Alguém aqui faz aniversário no dia 13 de abril? Que é o meu dia, vou escolher alguém que faz aniversário no mesmo dia que eu. E no dia 12? Por proximidade, quem vai? 13 de abril, 12 de abril, 10 de abril. Gente, vocês vão fazer falar todos os números, né? Chega mais perto aí. Quem está mais próximo do dia 13 de abril? Fala aí para mim. 5 de agosto. Se for de trás para frente, né? Talvez esteja... Depende da perspectiva, né? Eu também acho. 28 de dezembro. Está esquentando. Gente, não tem ninguém de abril aqui? Ninguém de abril? Que dia? Ganhou um livro. 18 de abril. Acho que já está válido, não está? 13 para 18? Pode vir aqui à frente, por favor. Qual a sua idade? 16? Então, eu vou tirar isso aqui. Para você. Obrigado a você. Pastor Rafa, qual é o seu dia de aniversário? 14 de dezembro. Quem faz mais próximo de 14? Alguém faz 14 de dezembro aqui? Você é 14? Nossa! Descobriram agora. 14 e 15. Venham aqui à frente também, por favor.
Cadê minha assistente, nem para me ajudar a entregar aqui para você, uma sacola. Gostou? Obrigado. E por último, quem é curitibano aqui? Cara, você veio tão rápido, mano, que eu vou te dar esse livro. Vem aqui. Então, deixa eu abençoar. Boa, boa. Hã? Quem ganhou o livro agora, eu não contei a parte chata. Vocês vão ter que fazer uma resenha, né? Mas leiam mesmo. São livros bem fáceis de serem lidos e bem interessantes. São histórias bem envolventes relacionadas a bullying, tá bom? E é isso. Tá. Primeira coisa importante. O bullying acontece em qualquer idade. Tá? Em qualquer idade. Às vezes, tem alunos de 5 anos de idade que estão sofrendo, praticando bullying, e a gente precisa fazer uma intervenção. Mas o bullying vai ser especialmente, digamos, perigoso justamente na idade de vocês. Por alguns motivos. E justamente essa é a idade com a qual eu sempre opto por trabalhar nas escolas, porque foi nessa idade que eu, inclusive, para quem eu acho que eu conversei sobre isso com o pastor Rafa, eu ia deixar para o final, mas já vou falar agora, foi nessa idade que eu, inclusive, sofri bullying. Então, para quem está se perguntando se eu sofri, ou o que me leva a fazer esse trabalho, são vários os motivos. Mas entender um bullying sob a perspectiva de quem sofre, por ter sofrido, foi algo que me ajudou muito no trabalho de prevenção. Então, resumindo, em todas as idades ele acontece, mas nessa idade vai ser extremamente perigoso. Tá? Nessa faixa etária, 13 aos 17 anos mais ou menos aí, por vários motivos. Primeiro, você está se despedindo, ou já se despediu da sua infância, e pode dizer que não, pode até dizer, não, já sou quase um adulto, mas se despedir da infância é muito difícil. Eu tenho 38 anos e até hoje eu sinto saudade da minha infância, é normal. Se despedir da infância é difícil. E gera, às vezes, um certo incômodo por si só. Segunda coisa é que, porque você não é mais aquela criança, você está começando a descobrir o mundo de outra forma. E aí, quando você começa a descobrir o mundo de outra forma, você começa a buscar pessoas que estão vivendo experiências parecidas, que estão na mesma fase, vivendo desafios parecidos, para vocês juntos se identificarem, para vocês conversarem. Resumindo, você precisa de um grupo, muitas vezes, para se sentir acolhido, para se sentir afirmado, para se sentir bem-vindo. Não é? Às vezes é um amigo, às vezes são 10 amigos, às vezes são 2 amigas, às vezes é a turma inteira. Não importa o número, o que importa é que a gente sempre precisa de um grupo nessa faixa etária. É muito raro, por exemplo, quando acabar o culto, você notar pessoas saindo extremamente sozinhas aqui. Vai acontecer. Acontece, claro. Mas você vai ver predominantemente os grupos aqui, não é verdade? Escola é a mesma coisa. Aí começa a surgir um problema. Que o bullying, ele usa aquilo que a gente mais às vezes gosta, que é conviver com as pessoas, ou sermos afirmados, ou recebermos um elogio, e ele acaba invertendo isso. E aí, por exemplo, alguém começa, ao invés de se integrar a um grupo, você começa a ser, de propósito, excluído de um grupo. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? E aí começa a surgir, por exemplo, o que a gente chama de bullying social, que é quando o aluno é intencionalmente excluído de um grupo. Uma coisa é ter afinidade. Você vai me ver aqui na igreja, por exemplo, interagindo muito mais com as pessoas das bandas, porque a gente tem afinidade, a gente tem a música em comum, né, Atos? Agora, isso não quer dizer que isso me dá o direito de excluir, ou de não conviver, ou de não aceitar as outras pessoas que talvez não tenham tanta afinidade assim comigo. Tá? E tem, em meio a toda essa questão aí da nossa busca por identidade, e de entendermos de onde a gente está saindo, para onde a gente está indo e quem a gente é agora, e nos grupos, e etc., o bullying acaba vindo expor algo que é negativo em você. Ou algo que talvez alguém queira enfatizar em você. Ou queira usar algo em você contra você mesmo.
Resumindo, as pessoas começam a colocar rótulos negativos em nós, especialmente em quem sofre. Rótulos negativos. Bullying, resumindo, bullying é quando alguém coloca um rótulo negativo no outro. E enfatiza que o outro é isso, que o outro é aquilo, que aquela pessoa age assim, que aquela pessoa age assado. E sabe qual é o pior problema de todos? É quando nós começamos a acreditar que aquele rótulo que colocaram em nós é verdade. Aí você começa a deixar de gostar do seu cabelo, você começa a deixar de gostar da forma como você se comporta, você começa a deixar de gostar de várias coisas em você, só porque, na verdade, aquele rótulo negativo está expondo você. Eu, por exemplo, se alguém está se perguntando, eu sofria bullying porque eu sempre fui o aluno mais bonito da sala. E aí todos os meninos tinham inveja da minha beleza. Meu apelido era Tom Cruise, quando eu era criança, inclusive. Tom Cruise, vocês nem sabem mais quem é Tom Cruise, né? Vocês sabem ainda? Ah, ufa. Hã? Você era o irmão chamado irmão dele, exatamente. O que você ia falar? É difícil, né? Você se identifica. Que bom que você ganhou o livro. Melhor ainda. Mas pensando nisso, e resumindo agora esse primeiro ponto, só para quem às vezes se confunde um pouco, bullying e brincadeira, o que a gente está fazendo aqui é uma brincadeira. Ele está se divertindo, eu também. Agora, quando alguns estão se divertindo às custas de outros, aí sim a gente começou a ter um problema. Ou seja, né, muita gente fala, não, professor, eu estava só brincando com ele, eu estava só brincando com ela. Isso não é brincadeira. Talvez seja uma brincadeira para aquela pessoa, mas para quem está sofrendo não é uma brincadeira, é algo sério. A gente precisa entender assim, tá joia? E o bullying, ele acontece quando alguém está fazendo o quê? Está insistentemente tendo ações negativas contra alguém, e essa pessoa que está sofrendo está tendo dificuldade de se defender. É um ato de injustiça. Quem sofre não é só, vai lá e resolve, vai lá e fala, vai lá e... Não, peraí. Ou tem um grupo agindo contra uma pessoa, ou tem alguém que é mais popular, mais influente, usando essa popularidade contra esse colega. Então, existe sempre algo que está desequilibrando ali, está te impedindo, às vezes, ou está impedindo alguém de agir ou de reagir. E o medo nos paralisa muito. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, medo de resolver problemas de bullying é igual medo de buscar água de madrugada na cozinha. Enquanto você não acende a luz, o problema continua. O problema está aqui. Ó. Enquanto você não toma uma atitude, enquanto você acaba sendo movido pela sua sede e vai lá e resolve, o problema continua. E a grande questão aqui é que quando e muita gente me fala, mas se eu contar, pedir ajuda para alguém, eu estou dedurando, eu estou sendo X9, eu estou sendo... Peraí, então a gente está confundindo as coisas, porque reivindicar justiça é algo que todo mundo deveria saber fazer. Quando você está pedindo ajuda, contando para alguém, contando para adulto, você está reivindicando justiça. Você está mostrando, sabe o quê? Que você tem dignidade. Que você não se submete a esse tipo de comportamento. Isso é muito importante. E hoje eu poderia ensinar várias dicas, várias coisas que a gente pode conversar outro dia. Eu vou falar sobre 4 regras que são fundamentais que a gente ensina em toda a escola para que a gente possa seguir e aplicar. Mas a principal dica que eu posso dar para vocês hoje está relacionada a como a gente vai, preste bem atenção, a como a gente vai superar ou vencer um rótulo negativo que colocam em nós. Fiquem de pé, por gentileza. Eu vou pedir para a gente fazer uma atividade aqui que é a seguinte, que é para você fazer também, tá? Minha esposa está ali, estou falando para ela, sempre tem que participar dessas atividades. Formação pedagógica, isso. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai separar em duplas, a dupla que está ao seu lado aí mesmo, tá? A pessoa que está ao seu lado
Vocês vão formar duplas. E olha só, vocês vão ter cronometrados, peraí. Vocês vão ter 1 minuto, cada pessoa, para dizer um pouco para a outra a respeito de quem você é. Até aí tá fácil. Só tem uma coisa, peraí. Só tem uma coisa aqui. Você não pode usar as palavras. Você só vai usar mímica. Ah, é o pulo do gato, né? Exatamente. Você só vai usar mímica. Peraí que eu vou começar. Então você vai falar um pouco a respeito de quem você é, tá? E vai usar as mímicas ali. Tá. Bom e tal. E, dado 1 minuto, eu vou dar o sinal e aí vocês vão inverter. Quem está assistindo vai representar. Primeiro um assiste, o outro representa. Depois a gente vai inverter se tem mais 1 minuto para representar. Todo mundo preparado? Não? Vamos mesmo assim. Vamos lá, peraí. Ó, 3, 2, 1. Em silêncio, sem palavras. Sem usar as palavras. 3, 2, 1, começando. Três, dois, um, virou, inverteu. Pronto. Palmas para vocês. Espero que ninguém tenha sofrido bullying durante a brincadeira aqui, viu, gente? E aí? E aí, gostaram? Né? Alguém gostaria de se arriscar a dizer, alguma dupla gostaria, na verdade, de se arriscar a vir aqui à frente e dizer o que você percebeu? Você? Venha, por favor. Venham também, venha. Vamos lá. Diga o que você observou, o que você aprendeu. Eu vi que ela é maravilhosa, que ela é cacheada, baixinha, porque ela disse, porque eu não concordo que ela seja baixinha. Que ela ama alcance. Que mais? Você é meio ruim de mímica, mas tá bom. Perfeito. Obrigado. E você? Pessoal, vamos ouvir. Gentileza. Que ela é bonita, estilosa e... Mas o que ela expressou para você, assim? O que ela gesticulou? É isso que eu falei mesmo. Ótimo. Palmas, gente, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu falo. Fala primeiro. Tem que falar. Diga o que você entendeu do que ela quer fazer. Eu entendi que ela anda de skate, uma Raíssa 2.0 aqui, a Raíssa Leão 2.0. E que ela gosta de dançar e que ela é super animada, né? Entendeu bem, né? Que legal. Palmas. Ela... Eu sou filha do rei. Ela falou que ela é... Isso, ela é filha do rei, ela gosta de dançar e... Bolsa. É só isso, eu acho que eu entendi. Perfeito, legal. Obrigado. Obrigado às duplas que vieram aqui à frente, tá? Ambas as duplas. Obrigado pela participação. Vocês entenderam muita coisa, né? Eu gostei disso. Porque é difícil, não é um exercício fácil. Agora,
Isso é só para a gente descontrair um pouco, para a gente brincar um pouco, mas tem uma mensagem por detrás dessa dinâmica. Eu faço ela com pais, eu faço ela com professores. E o que essa mensagem quer dizer para nós é o seguinte: muitas vezes, o nosso comportamento, nossos gestos, eles falam tanto quanto ou até mais do que as nossas palavras. Já notaram isso? E quando a gente está lidando com bullying, para vocês terem uma ideia, 58% dos alunos que sofrem cyberbullying geralmente não pedem ajuda para ninguém, não contam para ninguém, não recorrem a ninguém. Isso por medo, por vergonha, etc. Então, primeiro passo, falando sobre bullying, falando sobre rótulos aqui. Primeiro passo, fique atento aos possíveis sinais que alguém que está sofrendo bullying pode apresentar. Tá? Isso pode ser em você mesmo ou em você mesma. Isso pode ser com um colega de classe. Quais são os sinais? Geralmente, quem está sofrendo começa a apresentar mudança no comportamento habitual, ou seja, era alguém mais comunicativo e começa a se tornar uma pessoa mais retraída, ou era até alguém mais retraído e está excessivamente agitado. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a pessoas que talvez estejam se isolando mais, optando por ficarem mais sozinhas. Às vezes vai ter um trabalho de classe e a pessoa não participa. Às vezes a pessoa começa, inclusive, terceiro ponto, a pessoa começa, inclusive, a ter uma fala autodepreciativa. O que isso quer dizer? A dizer coisas ruins de si mesma. Ah, eu não presto para nada. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, eu não sou bonito mesmo. Ah, eu sou péssimo em futebol. Abre parênteses aqui. Se futebol fosse definir alguém, gente, eu estava perdido, porque se tem uma coisa que eu sou péssimo na vida, é futebol. Antigamente, na nossa época, você lembra na nossa, desculpa a liberdade, viu, pastor Rafa? Tá, falar nossa aqui, só para me sentir incluído, tá? Para não me sentir sozinho aqui. Eles colocavam, tem isso ainda nas escolas de vocês, assim, na hora da educação física, quando vão separar os times de futebol, e aí colocam os melhores escolhendo, assim? Tem isso? Viu? Aí, sei lá, o Matheus vai lá e escolhe, eu quero o Marcos ali, ó, no goleiro. Beleza. E se você é ruim de bola, e você está naquela fila ali esperando, você já sabe que não vai ser chamado. Não é? Você já sabe. Era provável ter alguém com o pé quebrado ao meu lado e o cara do pé quebrado ser chamado e eu não ser chamado. Se identifica também? Fecha parênteses, tá? Gravaram isso? Depois corta essa parte. Mas estou contando isso. Sabe por quê? Voltando para os sinais e voltando, inclusive, para a questão para o ambiente escolar. Porque aquilo que você não sabe fazer não é aquilo só isso que te define. Deus te deu dons, talentos que são únicos e que pertencem a você. Foi na época que eu descobri que eu aceitei que o futebol não era o meu forte, 6 meses atrás, brincadeira. Mas foi nessa época onde a música surgiu e se tornou um elemento central da minha vida. E eu comecei a falar, cara, ainda bem que futebol não é meu forte, porque música é um negócio maravilhoso. E o melhor, né? A gente vai ficando velho e o futebol vai parando. Mas vai ficando velho, a música vai melhorando, não é verdade? A sensibilidade, né? E tudo. Hã? Exatamente. Então, olha só. A gente tem que começar a pensar no que nos define, em como o Senhor nos define. Tá? E acho que esse último ponto é prestarmos atenção também nos sinais, em como você, muitas vezes, precisa ficar atento se você está apresentando sinais. Um aluno que está triste, que está isolado, que tem, inclusive, faltado frequentemente à aula, está com medo de ir à escola. Se você apresenta isso, se tem algum colega apresentando isso, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí entra esse ponto que eu falei, de aprender. Presta bem atenção. Quando você estava fazendo a dinâmica, o que foi necessário para você entender o outro? Prestar atenção. Exatamente. Às vezes está tudo tão corrido, tão louco ao nosso redor, que a gente acaba não prestando atenção no outro. Mas nós,
como discípulos de Jesus, a gente precisa prestar atenção, ter o olhar que ele tem para as pessoas na nossa escola. E a gente precisa, mais do que isso, começar a aprender a se posicionar em nome da justiça. Se bullying é um ato de injustiça, nós devemos nos opor ao comportamento bullying. Tá? Então, além dos sinais agora, indo adiante, eu quero dar uma dica e dar um toque em quem às vezes não participa diretamente, não sofre diretamente, mas está rindo ao redor e participando. Cara, se você apoia, mesmo que a turma toda esteja apoiando, se você tem noção de que aquilo é errado e você apoia, você está praticando bullying igual. Você está praticando, você está sendo conivente com aquilo. E prestem bem atenção, mais ainda no que eu vou dizer. Fazer a coisa certa nem sempre é fazer a coisa que é popular. É muito mais fácil hoje em dia fazer aquilo que é errado do que fazer aquilo que é certo. Mas nós precisamos entender que a mesma fidelidade que Jesus teve, que a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, nós precisamos ter a palavra dele aos princípios dele. Nós precisamos ser luz na nossa escola. E isso começa, inclusive, em você entender você mesmo como alguém merecedor, como alguém digno. O Salvador morreu na cruz por você. Você não pode deixar que qualquer pessoa venha dizer, colocar um rótulo negativo sobre você. Venha dizer, determinar quem você é de forma negativa. Porque o que o Senhor diz a seu respeito é muito maior do que isso. A forma como o Senhor define a sua identidade é muito maior do que isso. E falando em rótulos, eu sempre digo, tem uma frase que a gente usa. Você pode exibir ali, por favor? A gente usa muito essa frase, isso é um lema no nosso trabalho. Rótulos são para produtos, não para pessoas. Sabe qual o maior problema de um rótulo? É que além da pessoa que está recebendo acreditar nele, aquele rótulo acaba definindo quem aquela pessoa é. Não é? Às vezes quem olha de fora fala, ixi, lá vem o idiota, igual o vídeo. Ixi, lá vem aquela menina que faz isso. Ixi, lá vem aquela pessoa que faz assim. Nós precisamos ir muito além disso. Porque senão você está se limitando e está se limitando o outro. Se eu fosse permitir que o rótulo me limitasse, eu ia estar até hoje sendo chamado de, ixi, lá vem o ruim de bola. Não é verdade? Mas o Senhor começou a me direcionar e me mostrar outras coisas relacionadas ao que Ele tinha dado para mim. Eu acho que é isso que Ele quer fazer aqui hoje. Sabe por quê? Eu estou fechando falando isso. Porque mais do que dar dicas sobre como recorrer, como fazer, eu quero que vocês entendam que prevenção, acabar com bullying, diz muito respeito à forma como você se vê, à sua autoestima. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo e o valor que a gente tem, você começa a sair da posição de vítima. E você começa a ir para uma posição de dignidade, de respeito. O bullying não pode definir quem você é. O Senhor define quem você é. E não tem nenhum ato de amor maior do que morrer na cruz por você. Então, o que o bullying diz a seu respeito é uma mentira. O que os colegas dizem a seu respeito, porque você se posiciona a favor da Bíblia, o que eles dizem de forma negativa sobre você é uma mentira. Porque o que te define é o que o Senhor diz a você. Rótulos funcionam com produtos. Se você chega lá no supermercado específico, né? Eu quero, em vez de comprar Heinz, eu quero comprar o ketchup tal. E aí você vai, obviamente, olhar o rótulo e identificar. Com pessoas isso não funciona. E olha, eu acho que se teve alguém que foi rotulado de forma negativa pelos fariseus, foi o próprio Senhor. Não é verdade? Os fariseus sempre estavam por perto para dizer algo negativo para ele ou a respeito dele. Nossa, ele cura no sábado. Nossa, que absurdo curar no sábado. Nossa, que absurdo, ele disse, seus pecados estão perdoados. Quem tem poder para perdoar? Mas o Senhor tem algo que é muito, muito lindo no Senhor. O relacionamento dele com o Pai o definia. Então, quando ele... Inclusive, eu vou ler esse texto aqui.
Então, quando algum fariseu aparecia para dizer alguma coisa, quando alguma situação ocorria, e o que eu acho mais tremendo é que o Senhor tinha sempre uma resposta assim, pau, né? Bombástica, assim, para... Senhor, estão dizendo que tem que dar a moeda aqui, dizendo que tem que pagar o imposto, como é que faz se a gente tem que... Que rosto está na moeda? Eu amo essa passagem. O rosto de César. Ok, então, dá Deus o que é de Deus e dá César o que é de César. Pau, acabou. Meu, uma dessa na escola não sobra bullying para ninguém, né? Não sobra bullying. É ou não é? Acabou, esquece. A gente precisa entender qual é a nossa dignidade, qual é a nossa identidade no Senhor. Assim como Jesus entendia. E olha que linda essa passagem. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. O Senhor, o Pai, fez questão, inclusive, que todos ao redor de Jesus, naquele momento, ouvissem a afirmação do que o Pai estava dizendo sobre ele. E você já pensou que o Pai disse isso quando Jesus ainda estava começando o seu ministério? Ele não disse isso por tudo que o Senhor estava fazendo no ministério. Ele disse isso porque, antes de tudo, eles tinham um relacionamento de pai e filho. E isso definia a identidade do Senhor. Ele entendia isso. Eu quero dizer o seguinte para você, e fechar dizendo isso. Quando nós deixamos de nos ver de acordo com o que o bullying nos diz, e começamos a nos ver de acordo com o que o Pai nos diz, nós, em primeiro lugar, entendemos que nós somos filhos. Nós somos filhos dele. E, quando mexerem com você na escola, eles estão mexendo com o filho do Senhor. E o nosso relacionamento com o Pai é fundamental nesse processo. Amém? Tem várias passagens que dizem, inclusive, que o Senhor diz para nós coisas tremendas do que a gente é, em relação ao que a gente é. Olha, 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. Outro texto diz: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa graça. Virar a página do bullying é entendermos que, em primeiro lugar, nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Nós somos pertencentes ao reino do Senhor. É começar a se ver como alguém que, inclusive ouso dizer para vocês, a partir do momento que eu entendi o meu relacionamento com o Pai, com Deus Pai, o meu relacionamento com o meu Pai terreno, a dimensão do meu relacionamento com Deus Pai, ela ultrapassou, inclusive, até mesmo a dimensão do meu relacionamento com o meu Pai terreno. Por causa de toda a história que eu havia vivido em casa, etc. Nós precisamos, antes de tudo, inclusive entender que o que você faz é fruto do seu relacionamento com o Pai. Mas Ele não te ama pelo que você faz, Ele te ama por quem você é. Ele te afirma em quem você é. E a nossa identidade está em entendermos que somos filhos e filhas dEle. Amém? Amém? Amém, Jesus? Fiquem de pé, por gentileza. Como eu disse, entendermos e combatermos e agirmos contra o bullying começa a entendermos que somos filhos e, mais do que isso, na verdade, somado a isso, que nós possuímos dignidade,
que nós somos merecedores de respeito. E eu acho que eu tenho a sensação de que algumas palavras aqui tenham penetrado seu coração, e eu acho que algumas pessoas aqui têm carregado uma culpa tão grande durante um tempo que elas não têm conseguido se ver como sendo merecedoras de dignidade e de respeito. Você às vezes nem sabe de onde vem esse sentimento de culpa, mas tem um sentimento de culpa que muitas vezes te consome e que te deixa inerte mediante as situações de desafio na escola, de desrespeito na escola. O Senhor quer te livrar dessa culpa hoje. O Senhor quer te livrar dessa culpa aqui hoje, desse sentimento de culpa, desse sentimento de vergonha, para que você comece a se posicionar a seu favor, se posicionar por justiça, se posicionar a favor dos outros, a favor daqueles que precisam da sua ajuda, a fazer o que é certo, mesmo que isso não seja a atitude mais popular da escola. Então, com seus olhos fechados, gostaria de orar por vocês. Senhor, nós oramos agora em Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Pai, por cada um aqui. Por cada um, Senhor, que foi ferido pelo bullying. Por cada um, Senhor, que teve a sua autoestima comprometida. Que teve a sua percepção, Senhor, distorcida a respeito de si mesmo, a respeito do outro. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor traga cura agora. Para que o Senhor os afirme, Senhor, como teus filhos. Para que o Senhor os afirme, Pai, como pessoas criadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, Pai, que toda depressão, que toda tristeza, Senhor, que toda baixa autoestima, Pai, que venha a ser arrancado agora desses corações. Que toda vergonha, Pai, em nome de Jesus, que toda culpa, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo, que venha a ser eliminada dos corações deles agora, Pai. Eliminada dos corações deles agora, Senhor. Que eles venham sentir o Teu amor, o Teu abraço, o Teu acolhimento, Senhor, agora, em Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Eu pertenço a Ti. Em Teu nome, Jesus. Eu pertenço a Ti. Senhor, eu oro por um senso de dignidade, Senhor, por um senso de justiça, Pai, em nome de Jesus, nos corações de cada um deles. Que aqueles, Senhor, que são populares na sua escola, que estão aqui hoje, Pai, que eles venham usar essa popularidade para ajudar os outros, Deus. Que eles venham ajudar a usar a popularidade deles para ajudar aqueles que talvez sejam menos populares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor.